Oi, gente, tudo bem? A palavra hoje é gratidão. Gratidão pela estreia do nosso programa e gratidão a todos vocês que nos assistiram, nos acompanharam. Uma audiência fantástica. Muito obrigado a todos. E o nosso programa de hoje vai ser realmente um programa especial. Vai ser um programa com a doutora Elzelene Rodrigues, psicóloga. Assistam, que realmente vai ser muito bacana. Olho no Olho está no ar. Bom, e para começar o nosso programa, o nosso repórter Rony Moraes foi conversar com a doutora Elzelene Rodrigues. Vai, Rony! Olá, tudo bom? Estamos no programa Olho no Olho com Luiz Cláudio e o quadro Dica de Saúde. E a convidada de hoje é a doutora Elzelene Rodrigues. Ela é psicóloga, né? Faz atendimento aqui no Centro São Benedito, particular. Na verdade, eu trabalho como psicóloga pela Secretaria de Saúde do município, né? Atendendo nas unidades básicas, dando suporte, e atendo aqui no consultório também, né? Junto com uma colega minha, que é a Patrícia, que a gente divide o consultório. Então, a gente atende aqui particular. Quando sobra o tempinho, eu atendo. Doutora, de antemão, seja bem-vinda ao nosso quadro Dica de Saúde, né? E a gente vai, dica de saúde emocional. A gente vai conversar sobre a saúde emocional com essa psicóloga aqui, muito carismática, viu? E a primeira pergunta, doutora, não sei se você... A primeira pergunta que alguns seguidores meus também pediram para me fazer para você é assim: as dores emocionais são comparadas com as dores físicas? Na verdade, a gente pode dizer que as dores emocionais às vezes chegam a ser piores, né, do que as dores físicas em si. Até porque, assim, quando é uma dor física, a gente sente ela num lugar específico e a gente já consegue, às vezes, identificar a causa da dor mais rápido. Então, a gente consegue visualizar uma solução mais rápida também. Então, isso acaba amenizando o processo. Já as dores emocionais, muitas vezes a gente não sabe nem o que ocasionou, e a gente não consegue identificar aonde está, de forma mais específica, doendo. A gente sente aquela angústia, sente aquele sofrimento intenso, mas não consegue especificar isso. Por isso que às vezes se torna até pior. E uma prova disso é que, digamos assim, até para esclarecer, para a gente tentar entender melhor, muitas pessoas que praticam automutilação é porque a dor física ajuda, inclusive, a amenizar um pouco daquela dor emocional. Não que justifique ou que a gente, diga assim, possa dizer que seja uma prática a ser feita e tudo mais, mas é o relato, inclusive, de pessoas que praticam, não é? Porque no momento eu estava com angústia muito grande e acabei fazendo a prática da automutilação porque me ajudou naquele momento. Então, a gente trabalha, inclusive, isso para buscar outras alternativas saudáveis de estar lidando com essa dor emocional, com esse sofrimento em si. Certo. Doutora, e teve uma pergunta muito elucidada por alguns meus seguidores que fez. Eu pedi algumas perguntas e eles fizeram. Pergunta qual a diferença para as pessoas que passam transtorno de ansiedade, problemas psíquicos, que são muitos devido a esse momento pandêmico. Aí ele me chamou uma pergunta assim, muito elucidada que eles fizeram, que foi: qual a diferença em viver e estar vivo? Eu achei muito profunda e eu gostaria de fazer para você. Você saberia me dizer? Pronto. É algo que eu trabalho, inclusive, com pacientes, que eu sempre questiono com pacientes, até no processo depressivo em si. Porque eu costumo dizer que a gente tem dois tipos de morte, na verdade, né? Morte real, quando a gente chega a morrer, e quando a gente deixa de viver. E aí, digamos assim, quando é que eu deixo de viver? Quando as coisas começam a não ter sentido, quando eu não consigo estar vendo motivação no que eu faço. Então, às vezes, quando a gente começa a fazer as coisas por obrigação ou porque os outros nos cobram, e a gente faz, mas a gente não sente aquela motivação, não sente prazer no que está fazendo. E quando isso se prolonga por muito tempo, quando a gente começa, tudo que a gente faz é mais ou menos nesse mesmo processo, é como se eu não estivesse vivendo. Então, há realmente essa diferença entre viver e estar vivo. Estar vivo, tipo assim, se eu não morri,
estar vivo. Mas para mim viver, eu preciso encontrar essa motivação, eu preciso encontrar esse sentido no que eu faço, que é o que realmente nos movimenta para a vida. Então, tudo que a gente vai fazer tem que ter um sentido em si. Um sentido. Aí é que você está vivendo. Nesse sentido é que você está vivendo. Né? E para se motivar, é como se fosse, tipo assim, motivação é como um banho. Nem todos os dias você está sujo, mas todos os dias você tem que tomar. Né? Isso é a motivação para viver. Né? Então está respondida essa pergunta. Outra pergunta é assim, devido a esse momento que a gente está passando no mundo todo global, nessa pandemia, eu queria que você explicasse para todos entre a diferença entre ansiedade, depressão e transtorno de pânico e quais os seus níveis. Por exemplo, que é algo que às vezes as pessoas sempre colocam tudo como depressão, na verdade. Por exemplo, às vezes até um diagnóstico mais psicológico, uma pessoa que tem um transtorno ou um transtorno bipolar, hoje a gente escuta tudo assim. Saúde mental é uma depressão, e na verdade não é. A ansiedade, na verdade, não é um transtorno em si. A ansiedade é uma condição que todo ser humano tem, que, digamos, aquela situação que uma situação me incomoda, ou gera aquele frio na barriga que a gente costuma dizer. Então, aquilo ali é uma característica da ansiedade. Todos temos ansiedade. E aí, assim, a ansiedade ela não é uma doença. É uma condição que serve, inclusive, para nos alertar diante de algumas situações que podem representar perigo para a gente poder ver como eu vou reagir ou se eu vou fugir dali. Então, assim, a ansiedade em si não é ruim. Ela se torna problemática quando coisas do meu dia a dia, coisas que não é para ser assustadoras, acaba tomando uma proporção de medo maior. Por exemplo, medo de altura. Eu tenho medo de altura, né? No sentido de eu chegar lá em cima e sentir o frio na barriga por conta da ansiedade, é normal. Eu vou alertar que eu posso cair, entendo que pode ter um risco, então eu vou ter um cuidado a mais e de não me expor ao risco desnecessariamente. Transtorno é quando eu tenho medo de altura, mas eu não consigo nem chegar no primeiro degrau de uma escada, por exemplo. Não consigo chegar nem ali no pé da escada, porque eu já imagino pensamentos negativos muito intensos, então me bloqueia, acaba fazendo com que a pessoa tenha, às vezes, reações que são características de ansiedade, como angústia, taquicardia, falta de ar, né, dormência nos membros. E aí sim, aí já configura que a pessoa precisa de um acompanhamento, de um tratamento em si para lidar com aquele medo que está exagerado, porque vai acabar, por exemplo, vamos supor que ela precise entrar em algum lugar que tem uma escada, ela nunca vai conseguir subir porque o medo dela é exagerado, né? Vamos supor que ela arranjou uma oportunidade de emprego maravilhosa, mas é no segundo andar, ela não vai conseguir trabalhar porque o medo dela é exagerado. Então, quando a ansiedade começa a ver coisas que são seguras, que são cotidianas, como ameaça intensa, aí já configura como transtorno. E aí, digamos assim, até para diferenciar, a questão da síndrome do pânico, ela é um transtorno de ansiedade. Então, assim, ela tem esses níveis de ansiedade mais intensos, lógico que dentro de um contexto mais específico. Então, vai ter uma diferenciação pelos sintomas. E na questão da depressão, muitos sintomas que são característicos tanto da ansiedade como da depressão são basicamente os mesmos. Eu costumo brincar que às vezes os pacientes são muito ansiosos e eles querem um diagnóstico, eles querem ter um CID, né? E eu digo assim, olha, se a gente for pelo CID e a gente começar a ler, porque quando eu comecei a estudar o CID, a parte do F, que é dos transtornos mentais, eu brincava muito, eu disse, eu tenho esses transtornos aqui todinhos. Porque se a gente pegar só o sintoma, a descrição que está lá, a gente se enquadra em vários. Em vários, verdade. Mas é assim, o que diferencia, o que faz, inclusive, com que o profissional consiga diferenciar um diagnóstico do outro? O contexto que a pessoa traz, a situação que ela vivenciou, o que acontece com ela, que aí é particular de cada um. Né? Mas, digamos assim, para a ansiedade, o que a gente pode usar para diferenciar de forma mais grosseira até, né? Porque a fundo seria bem mais detalhado. Na ansiedade tem muito a questão do medo, da insegurança em si, a pessoa ela se sente num processo de tensão constante. Na depressão, às vezes
vem mais essa questão do desânimo em si, da falta de sentido para as coisas, entendeu? É um dos critérios que a gente usa, a grosso modo, para estar diferenciando um transtorno de ansiedade e de uma depressão. Certo. Doutora, você já com essa explicação, ela até respondeu já a quarta pergunta, que era assim: por que a ansiedade não pode ser comparada com a depressão? Doutora, mas eu vou colocar em cima de outra pergunta. Quais delas, essas dois fatores, os dois níveis, como queira chamar, né? A pessoa, o paciente, sofre por antecipação. Qual deles? Quais níveis? A ansiedade normalmente faz com que as pessoas sofram mais por antecipação. Porque a depressão, a pessoa já está vivendo aquilo, já está sentindo, certo? E a ansiedade, ela já sofre por antecipação. Às vezes, um pensamento que a pessoa possa ter pode desencadear uma crise de ansiedade. No entanto, que às vezes o paciente chega e diz assim: não, eu tive uma crise. Mas o que foi que aconteceu? Não, mas não aconteceu nada. Aí quando a gente começa a investigar mesmo na conversa, não, porque eu pensei nisso. Então, às vezes, um único pensamento pode desencadear uma crise de ansiedade. Então, assim, ele imagina que algo pode acontecer e já desenvolve uma crise. Na depressão, a pessoa às vezes já está, tipo assim, tem pensamentos negativos em si, lógico também, mas ela já tem uma, como é que eu digo, uma apatia maior em relação às coisas, tipo assim, alheia a tudo, como se nada importasse, como se nada fosse interessante em si. E até acrescentando um pouco, que às vezes é um questionamento que as pessoas fazem muito, se ansiedade e depressão é a mesma coisa, se quem tem ansiedade pode ter depressão, se quem tem depressão pode ter ansiedade. Assim, não é a mesma coisa, mas é muito comum ter os dois casos associados e também pode ser que uma pessoa depressiva possa vir a desenvolver um transtorno de ansiedade posteriormente, como também uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela possa vir a desenvolver um processo depressivo. Até porque, assim, como eu falei inicialmente, né, na ansiedade tem muito essa questão do medo. Então, quando a pessoa começa a ficar com medo intenso demais, ela começa a se restringir muito, ela acaba perdendo, tipo assim, uma vida social de certo modo. E isso acaba deixando ela um pouco mais isolada. E pode se culminar também num processo depressivo, porque aí ela acaba, digamos assim, a vida dela sem ter muito o que fazer, sem ter possibilidades. Doutora, as perguntas teve um seguidor meu que disse assim: Rony, eu queria saber muito, os psicólogos precisam de psicólogo? Passa algum transtorno desse tipo psíquicos? Preciso de ajuda? Quem ajuda? É a pergunta que todo mundo faz. Eu estava até conversando com o meu estagiário semana passada, na verdade, né? Porque assim, na psicologia há sim uma recomendação, porque na psicologia a gente trabalha muito com recomendações. Por exemplo, outra coisa que as pessoas questionam, psicólogo não pode atender familiar? Não tem uma regra que proíba. Mas, digamos assim, não é recomendado. Por que não é recomendado? Porque quando eu tenho uma relação com uma pessoa e eu vou estabelecer outra que às vezes pode gerar algumas divergências, eu posso acabar com aquela relação que já existia. Então, não é recomendado, né? E, digamos assim, no caso da gente fazer, é recomendado que a gente faça acompanhamento desde a formação em si. E por que há essa recomendação? Porque a psicologia é um curso que instiga muito a gente a mudar a percepção das coisas, o modo que a gente vê as coisas. Então, assim, a gente via muito no curso, a gente dizia que a gente tomava um baque quando a gente começava a adentrar mesmo na questão da psicologia em si, porque muita coisa que a gente tinha socialmente naturalizado, construído culturalmente de valores e tudo mais, durante a formação é um pouco desconstruído. Não é que a gente perda nossos valores, que tudo que a gente aprendeu, que foi construído dentro da família, dentro da sociedade que a gente está inserido, seja destruído. Mas é desconstruído e a gente acaba tendo uma percepção diferente, né, de algumas coisas. E isso, às vezes, gera, assim, um processo de sofrimento, de angústia, de acreditar, tipo assim, mas eu sempre achei que isso era dessa forma. Não, mas pode ser diferente, né?
E gera angústia. Então, assim, há essa recomendação de que faça, porque, assim, como é que quando eu for começar na prática, eu vou cuidar de outras pessoas que chegam angustiadas se eu também estou, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E porque também, às vezes, digo assim, nós temos nossa vida, nós não somos só psicólogos. Então, por exemplo, eu sou psicóloga, mas eu sou mãe, sou esposa, sou filha, então tem vários outros papéis que a gente desempenha. E muita coisa que, às vezes, os pacientes trazem deles, do contexto de vida deles, acaba mexendo com a gente, enquanto ser humano em si. Mesmo que no momento do atendimento, se a gente tenha um certo controle das emoções e tudo, até para não agravar a situação do paciente, mas quando a gente sai, a gente também precisa ter esse autocuidado. Então, a recomendação é por esses fatores, na verdade. Mas não é uma regra que você tem que fazer. Não é prática. Mas a gente precisa, inclusive, ter a consciência que se eu não estou bem e eu não me cuidar, como é que eu vou cuidar dos outros? Até por uma questão ética e de responsabilidade, né? Verdade. Porque tem até uma, tipo assim, se você quer ajudar a pessoa, ajude você primeiro, né? É uma regra, né? Regra emocional. Espero que esteja gostando, o assunto realmente é muito bacana, é um assunto que está realmente em alta, né, devido a essa pandemia, essas coisas aí. Então, a doutora Eusilene aí tem passado aí muitas dicas e tem conversado aí com o Rony a respeito de vários assuntos, ansiedade e outras mais. Continue aí, Rony, com a doutora. Doutora, como identificar? Eu sei, assim, no seu setor de trabalho, da psicologia, tem vários níveis também, a psicologia analítica, hospitalar, seja em vários setores. Você, assim, no seu dia a dia, tem como você identificar uma pessoa com ansiedade, depressão, transtorno de pânico? Você olha para a pessoa e já consegue identificar? Hoje em dia eu costumo dizer que é mais fácil, não sei se pela experiência que eu já tenho, mas tipo assim que a gente termina o curso em si, às vezes as pessoas chegam e falam, é psicólogo, diz o que eu tenho, né? E não é assim tão evidente. Não até porque as pessoas acham que a gente, por ser psicólogo, está analisando os outros o tempo todo. Imagina, como é que diz, o quanto seria angustiante e desgastante para a gente. Todo mundo que passar do nosso lado, a gente está ali analisando. Não é comparado uma indução espiritual com uma compreensão espiritual, não. Porque a indução espiritual é assim, é uma pessoa que, emocionalmente, que eu trabalho como coach espiritual, que eu faço a indução espiritual. Eu estou vendo o espírito dele, eu vejo como é que ele está, a energia da pessoa, então eu trabalho naquela energia. A psicóloga já não é isso, já é o mais lado... Mas, assim, a gente consegue perceber algumas coisas, né? Você vai querer que eu diga aqui? Com certeza. Não tem problema, a gente está levantando. Não, eu estou brincando. Não, mas, assim, a gente consegue, sim, perceber, principalmente a questão da ansiedade em si. A gente consegue perceber, eu, pelo menos, né? Consigo perceber muito, é evidente. Dá para perceber. A questão da ansiedade em si, da depressão, dá muito... Porque, e aí eu faço a ressalva do que eu disse inicialmente em relação ao programa Olho no Olho, né, que é uma coisa que eu brinco com meus pacientes, que a gente consegue também perceber muita coisa pelo olhar da pessoa. Eu gosto muito de perceber pelo olhar da pessoa, então, às vezes até a questão de olhar postagens na internet e tudo mais, às vezes a gente vê a pessoa posta uma foto sorrindo ali, muito atentada, mas quando a gente fixa no olhar, a gente consegue perceber que tem algo diferente. Então, assim... Eu costumo perceber, pelo menos de pessoas que eu convivo mais próximas, a gente às vezes consegue identificar um pouquinho algumas coisas, alguns traços que a gente pode estar cuidando, alertando às vezes até. Doutora, uma pergunta. Mas não é um processo fácil. Não é um processo fácil, é difícil. Tem como, o paciente tentar esconder a depressão, a ansiedade, o transtorno do pânico ou algum problema psíquico para o psicólogo? Eles tentam muito. E tem uns que até, eu não vou mentir, tem uns que até conseguem esconder em alguns momentos algumas coisas, né?
Até porque a gente não tem poder de adivinhação. Eu sempre digo que o meu trabalho é em cima do que o paciente me traz. Então, assim, eu preciso que ele fale, eu preciso que ele esboce alguma coisa para me poder conseguir intervir de alguma forma. Mas eu não sei se é fingir ou se é tentar esconder, ou é justamente pela dificuldade que às vezes é a resistência que as pessoas ainda têm de se abrir e de falar com os outros, na verdade, né? Mas, quando eu trabalhava no CAPS, às vezes as pessoas questionavam e diziam assim, paciente tal, teu paciente está mentindo para ti. E é algo que eu sempre brinco, inclusive com meus pacientes, eu digo assim, olha, vocês não mentem para mim, vocês mentem para vocês. Porque assim, quando você resolve esconder algo, né, que é importante para o processo terapêutico, mas que você não quer falar, você está escondendo e está, digamos assim, impedindo que você receba a ajuda que talvez para você naquele momento seja essencial. Então é algo que eu sempre digo. A gente não mente para os outros, eu minto para mim. Porque quem vai ser afetado, de um certo modo, no final das contas, sou eu que vou ter que lidar com as consequências daquilo, sou eu que vou ter que lidar com o resultado ou com a angústia que essa mentira me causa de algum modo. Então, assim, às vezes a gente acha que está destinado ao outro, mas é pra gente, né? Ela sempre disse, olha, eu não tenho como lhe obrigar a falar, mas se você esconder alguma coisa, você vai estar, inclusive, mentindo para você. E aquilo só vai prejudicar ele mesmo. Né? Aí, digo assim, por esse fato, até que eles começaram a ter uma consciência, então... Porque acaba aí, tipo, uma relação, você cria muito uma relação entre o paciente e você, né? Tem que ter essa relação de confiança, de vínculo, que não é construída muito fácil, assim, na verdade. Porque quem tem esses problemas de ansiedade, transtorno psíquico, não cria assim, paybook. Na verdade, eles já têm uma insegurança muito grande em relação a eles. Então, assim, se eu sou inseguro em relação a mim, como é que eu vou confiar no outro muito fácil? Que eu nem conheço, né? Pela primeira vez. Né? Então, situações que a gente acaba tendo que lidar. Doutora, e outra pergunta, assim, quantas pessoas chegam no seu consultório, chegam para você, a parte que tem mais esses problemas específicos, mulheres ou homens? E como, tipo, ajudar uma mãe de família que esteja passando transtornos de ansiedade nesse tempo pandêmico? Na verdade, eu costumo dizer que a demanda é bem diversificada, digamos assim. Às vezes eu acho que os homens têm até uma resistência a mais em procurar, né? Mas ultimamente têm procurado mais, então assim, tem um público sim masculino, feminino também e infantil, adolescente. Os adolescentes procuram muito também, né? Às vezes eles se sentem realmente sem suporte, sem um escuto. Então, assim, a gente tem um público adolescente bem razoável aqui em São Benedito. Razoável, né? Doutora, e esse impacto, assim, se você pudesse enumerar esse impacto, né, dessa pandemia na saúde mental de crianças e adolescentes, como é que você classificaria? Na verdade, assim, é algo que vai repercutir muito ainda, né? Tanto não só para as crianças e adolescentes, acho para a população como um todo. Mas as crianças e os adolescentes, por conta de ter sido restringido muito a questão do sair e tudo mais, porque assim, eu sou a mãe, também fiquei restrita em casa, mas a gente ainda sai para resolver alguma coisa ou não. E as crianças, a gente sabe que elas precisam muito de espaço para brincar, de interação com os outros, faz parte do desenvolvimento deles até, né? E dos adolescentes também. E eles foram muito restritos disso, né? E aí realmente acaba afetando muito. Digamos assim, um dos sintomas mais característicos que está tendo no momento que a gente percebe, tanto em crianças como em adolescentes. Crianças, principalmente, a questão da irritabilidade, a gente percebe que as crianças estão bem mais irritadas do que o normal, por conta de ter que ficar mais tempo em casa, por não ter com quem brinque, por até a questão das aulas online, de uma irritabilidade, um desgaste a mais. Os adolescentes têm, digamos assim, não desenvolvido um transtorno, mas uma ansiedade que já remete a um cuidado por conta disso, por conta
da mudança de rotina em si, das autocobranças que eles mesmos fazem, de ter que dar conta de muita coisa, ou de pensar como é que vai ser o futuro para frente. Então, assim, angústias que já tinham antes, mas que o processo da pandemia intensificou um pouco mais. Doutora, quando buscar ajuda? Porque, assim, nós sabemos que tem muitas pessoas que estão em casa, estão vivendo esse momento de isolamento social. Então, tipo, ou identifica um estresse emocional no filho, no marido, né, na esposa, mas que momento eu posso buscar uma ajuda por fora? Eu costumo dizer assim, que a gente busca resolver um problema quando a gente se incomoda com ele, né? Então, assim, a partir do momento que eu começo a sentir as coisas, que começa a me gerar um certo incômodo, então já é o momento de eu buscar ajuda. Não que obrigatoriamente eu esteja com um transtorno, mas se eu passo por cima daquilo e eu deixo esse incômodo ir crescendo por mais tempo, aí sim pode vir a gerar um transtorno. Então, se eu cuidar antes, que até você falou no início quando chegou, que às vezes as pessoas querem simplesmente ser ouvidas, elas precisam falar, né, de certo modo. E às vezes eu estou com algo que está me incomodando muito e eu não tenho com quem falo. E aí eu fico tendo que lidar com aquilo sozinho. Então, assim, gerou um incômodo, busque ajuda, nem que seja alguém que você possa realmente falar e expor aquilo de alguma forma, né? Não necessariamente ser um psicólogo. Às vezes Pode não ser, obrigatoriamente, por uma conversa, às vezes não obrigatoriamente um psicólogo. Mas o cuidado que aí eu venho a fazer, na verdade, também diante disso, né? Que a gente precisa ter cuidado com quem a gente fala. Porque assim, se eu estou, né, num processo por algo que está me incomodando muito, que eu estou com dificuldade de lidar, mas eu converso com minha amiga e minha amiga me critica diante da situação, ou me julga, então não vai ajudar no que eu já estou sentindo. Então, assim, que seja, você pode sim, se for só uma conversa, você pode conversar com alguém, mas que você consiga avaliar se realmente quem você está buscando para conversar não vai ter esse olhar de julgamento, porque às vezes esse olhar de julgamento que acaba tendo, piora. Ou se não é aquela colega que começa aquela disputa de mulher, a tua vida tá ruim, a minha tá pior. Se tu ouvir, tu vai chorar, não sei o quê, né? Porque aí acaba sendo, digamos assim, em vez de eu ser ouvida, eu vou acabar ouvindo. Então, são alguns cuidados que precisa ter. É algo que até um colega da gente discutindo na internet, que às vezes o povo diz assim, todo mundo devia fazer acompanhamento, todo mundo precisa fazer a terapia, precisa fazer psicoterapia. E às vezes a gente discute assim, não é que todo mundo precise. A pessoa, quando ela sentir que precisa, ela deve buscar e não ter uma resistência que às vezes a maioria das pessoas tem. Então, assim, porque às vezes a gente sente um incômodo, sente que está precisando, mas também tem uma resistência enorme a buscar essa ajuda, ou a aceitar essa ajuda. Às vezes é mais porque, infelizmente, a gente ainda tem muitos tabus na sociedade de que quem vai para o psicólogo é porque é doido. De quem vai procurar uma ajuda ou uma terapia é porque é doido. E às vezes a gente tem dificuldade, inclusive, de admitir que não está bem. Só que assim, eu só consigo buscar essa ajuda a partir dessa admissão. Então, primeiro tenho que admitir que eu não estou bem, para me reconhecer que eu preciso de ajuda, buscar e melhorar. Só que às vezes a gente tem a resistência, não é nem só em relação a buscar o profissional em si, mas de admitir que eu não estou bem. Eu brinco muito porque há uns 2 anos atrás, por questão de estresse mesmo, sobrecarga de trabalho, eu entrei eu não sei não posso nem dizer se é um transtorno seu, se é uma depressão, mas eu entrei num processo de sofrimento intenso. Então, assim, eu brinco muito até com meus pacientes, que às vezes os depressivos me dizem assim, é porque eu sou muito fraca. Eu olho, você não é fraca. Se você é fraca, que vem lidando, às vezes, com questões que me incomodam há tanto tempo, eu sou terrível, porque eu entrei num processo, comecei num processo de angústia uma semana, foi uma semana o contexto geral. Mas eu aguentei 2 ou 3 dias, porque quando deu no 2º dia, eu já liguei para o meu psicólogo, olha, marque para mim urgentemente, porque eu estou precisando urgente. Então, assim, o primeiro passo é eu reconhecer, eu admitir que eu preciso.
Porque se eu não tiver essa aceitação de que eu estou precisando de ajuda, por mais que os outros ofereçam, eu vou acabar recusando porque eu quero dizer que estou bem. Infelizmente, para a nossa sociedade, ainda conta muito em dizer que está bem o tempo todo. Assim, eu converso com muitos colegas e amigos meus, e eles colocam muito se acontecer isso comigo, se acontecer isso, aquilo, outro, né? Então eles, por algum motivo, voltando lá sobre sofrer por antecipação, acabam tendo um estresse emocional muito grande, né? E também não é diferente com o pai de família, mãe de família, né? Que lidar com o filho agora que tem que estudar em casa, que tem que fazer todas as atividades em casa, passando por um estresse emocional ou por ansiedade. E qual é o passo, doutora, para a gente se livrar desse estresse? Eu estou quase com a doutora Hermínia. Qual é o passo que a gente para se livrar desse estresse durante esse momento pandêmico? O que você recomenda que a gente faça? Eu acho que em situações assim, do CID se questionar, eu acho que a gente tem que começar a pensar que, como é que eu posso dizer? Se a gente for avaliar, né? Tudo que a gente vai fazer, há uma possibilidade de dar certo ou de dar errado, né? A angústia é gerada quando esse se vem acompanhado do se der errado. Então, assim, mas tudo que a gente vai fazer tem a possibilidade de dar certo ou de dar errado. E por que eu foco só no dar errado? Por que eu não começo a pensar que pode dar certo? Ou então começar a refletir a respeito de que às vezes a gente acha que algo não vai acontecer do jeito que eu imaginei e deu errado. E às vezes porque aconteceu diferente do que eu imaginei, às vezes é até melhor. Então, assim, às vezes quando a gente começa nesse si, a gente tem que parar um pouco e dizer, não, pode dar certo também. Ou pode sim acontecer diferente, mas não quer dizer que seja obrigatoriamente ruim. Só que a gente tem tanto medo do diferente, das mudanças, acho que é por isso que a pandemia acaba deixando as pessoas mais inseguras, porque assim, é muita mudança, muito rápido, que ninguém está preparado para lidar, né? Tá certo que é por uma situação ruim. Ninguém queria realmente um processo de adoecimento em massa do jeito que aconteceu. Mas tem coisas boas também nos efeitos da pandemia, se a gente começa a parar e a analisar algumas coisas. Porque fez com que a gente também saísse um pouco do automatismo. Porque, assim, a maioria das pessoas estava acostumada numa rotina. Então, assim, tinha muita gente que, como é que eu posso dizer, não tinha tempo para ficar em casa, para olhar a sua casa, ou para ter tempo com os filhos, porque a rotina era essa, saía, voltava, chegava a tal hora, não sei o quê. Então, assim, quando obrigou a ficar em casa, a gente sabe que convivência tem seus atritos, tem seus conflitos, sim, todas elas têm, mas também permite que as pessoas deem um novo olhar à situação. Se eu estou em casa, então deixa eu aproveitar o momento da minha casa, deixa eu aproveitar um pouco também a minha família. Então, assim, tem seus efeitos em si, mas também tem muito do olhar que eu dou ao que acontece. Então, o si é basicamente isso. Eu estou focando mais em quê? Na parte ruim ou na parte boa? É o jeito que você trata o problema, né? E muitas pessoas levam... Às vezes nem o problema existe ainda. Nem o problema existe ainda. Você sofre por antecipação, colocando-se em todas as coisas e acaba não dando certo. Por quê? Você tem muita dúvida, vai criar um estresse muito grande, acaba não dando certo nada. Então, tipo assim, foque naquilo que você quer que seja realizado. Faça com amor e pronto, né? Eu brinco muito com os pacientes que eu digo assim, eles começam, chegam com a demanda, às vezes uma angústia até enorme. Aí eu olho assim, mas cadê o problema? Porque assim, o problema real ainda não existe. Você criou um problema, uma possibilidade de problema, mas o problema real não existe. Você está sofrendo com essa criação do problema. Então assim, espere o problema aparecer, que às vezes o problema nem vem, para depois você se angustiar. Doutora, tipo assim, eu tenho muitos relatos de jovens, mais jovens, que tentam até tirar a própria vida, a gente falando sobre suicídio, né, em relação a todo esse transtorno específico que a gente está falando aqui, né, a nossa dica de saúde, nosso
programa Olho no Olho. Nossa maior satisfação é conseguir atender às necessidades e exigências de nossos clientes com excelência e qualidade. Receber esse reconhecimento nos enche de motivação e fortifica ainda mais a vontade de fazer cada vez melhor. Propaganda em carro de som. Preços e planos especiais. Agende seu horário. Fone 88 98191 3768. Rivaldo Divulgação. São Benedito, Ceará. E, doutora, quantos níveis você acha que uma pessoa leva para cometer esse ato? É porque, assim, a questão do suicídio é até um tema que eu gosto de estudar, que me extinga muito, de certa forma. E às vezes a gente, como a gente tenta limitar demais a questão do suicídio. Por exemplo, às vezes a gente acha que todo mundo que pratica automutilação vai tentar o suicídio de alguma forma. Não obrigatoriamente, né? Lógico, assim, tem que ter atenção porque já é uma pessoa que precisa de cuidado, mas não que obrigatoriamente vá tentar o suicídio. Mas assim, o suicídio ele tanto pode acontecer, né? Normalmente ele está associado a uma situação de desespero. A pessoa sente, por algum motivo, um desespero maior naquele momento, ela se sente desamparada de alguma forma, por isso que às vezes a gente tem rede de suporte ou familiar ou de serviços que ela possa se sentir, que possa buscar aquela ajuda no momento crucial, é fundamental. E essa questão de não ter mais esperança diante das coisas. Então, assim, tem essa questão de não acreditar mais em nada, né? Porque quando a gente bota desesperança ou não acreditar, parece que a gente está falando só por uma questão religiosa. E não é. É essa questão de acreditar em algo, de acreditar que, inclusive, que eu possa fazer alguma coisa. E aí tem essa questão tanto de desesperança, que é eu poder acreditar em alguma coisa, do desespero, que chegou numa situação que eu não consigo ver outra solução possível, né? E de se sentir desamparado. Então, quando isso chega no extremo, a pessoa sim pode cometer suicídio. Mas não obrigatoriamente a pessoa precisa ter um histórico de depressão ou de um processo de adoecimento lá já a longo prazo para poder cometer. E às vezes a pessoa ela tem simplesmente alguns traços de impulsividade a mais, que numa situação que pode desesperar, ela nunca pode ter tentado antes, ela nunca pode ter tido um transtorno. Mas se ela for uma pessoa mais impulsiva ou de pensamentos mais rígidos, comportamentos mais rígidos, no momento de desespero em si, ela pode tentar inclusive ser afetiva. Então, assim, por isso aquela questão que eu disse, a gente sempre tem que considerar o contexto da pessoa, o que ela vivencia, o que ela lhe afeta. Então, quando a pessoa vem, não é só o que ela apresenta, a gente tem que considerar, inclusive, todo o contexto por trás. Né? É interessante você falar a palavra vivencia, porque a maioria das vezes esses jovens passam no seio familiar muitos problemas, né, relacionados a isso, né? Às vezes seja uma não aceitação da sua sexualidade, às vezes seja por outro motivo, pais se separando, né, e acaba se criando problemas na sua cabeça, ou problemas psíquicos, ansiedade, depressão, e acabam tendo esse pensamento suicida, né? Porque eu não sei se o país é o país que mais morre jovens por depressão, né? Entendeu? E mesmo por não aceitação por a sua sexualidade, né? Não, devido a isso. Eu trago até para a realidade de São Benedito em si. Porque realmente a gente tem, inclusive, uma demanda de pessoas que têm. Até porque, assim, que é algo que a gente precisa de cuidado. Por exemplo, às vezes quando a pessoa entra na adolescência, ela entra num processo de descoberta de si. Às vezes a pessoa ela nem tem ainda, nem ela consegue identificar qual é a orientação sexual dela, mas às vezes os outros já começam a taxar isso ou aquilo outro por um comportamento. E, digamos assim, começa a cobrar certas coisas também e remete a uma insegurança, a um medo, e isso gera um processo de angústia.
Então, assim, e a própria aceitação da pessoa já é difícil. Digamos assim, eu ser aceito pelos outros é complicado. Eu me aceitar é mais ainda. Então, até a pessoa ter o processo dela, já é difícil, já é doloroso, já gera sofrimento e angústia. E ela normalmente ainda tem que lidar com as pressões sociais, com os contextos familiares em si, né? Às vezes uma resistência familiar enorme em relação a isso. E gera sofrimento e às vezes a pessoa realmente acaba cometendo suicídio antes. E questão também de relações familiares, que a gente sabe que acaba afetando. Porque a gente tem a ideia, e realmente é para ser. O nosso maior suporte em relação à vida é para ser a família. Só que a gente sabe que nem todo mundo tem esse suporte dentro de casa, ou das pessoas que deveriam dar esse suporte mais próximo. E aí, digamos assim, se eu não consigo ter das pessoas mais próximas esse amparo, eu me desmorono, porque se eu não consigo ter, por exemplo, do meu pai, da minha mãe, de quem me criou, de quem está do meu lado, eu vou ter de quem? Então acaba não tendo muita confiança, inclusive, em buscar ajuda. Então gera realmente uma situação de desespero. E um fator que você não colocou, mas que afeta muito, inclusive, a questão do suicídio também, é a situação dos abusos sexuais, né? Que já tem até estudos recentes que associam que muita gente que cometem suicídio já foram vítimas de abuso também. Não quer dizer que, assim, obrigatoriamente, quem foi vítima de abuso vai cometer suicídio, mas é um dos fatores que pesa, né, nesse processo. E algo que às vezes as pessoas não entendem muito é que quem é vítima de abuso, como isso afeta ela a longo prazo. Por exemplo, às vezes o povo diz assim, uma criança foi vítima de abuso, mas ela está bem. Tá, até um certo momento. Por exemplo, eu tenho pacientes que foram vítimas de abuso na infância, mas o processo de sofrimento e angústia só veio acontecer na vida adulta. Por quê? Porque foi quando ela entendeu que ela foi vítima de um abuso. Porque a gente sabe que nem sempre a maioria de um abuso acontece de forma violenta. Às vezes vem de forma disfarçada, em forma de carinho, em forma de afeto por alguém próximo. E aí, às vezes, a pessoa cresce achando que nunca foi. E mais lá na frente, quando ela se depara com outras situações, que ela se dá conta de que ela foi vítima de abuso, aí é que o processo de sofrimento se instaura. E aí, às vezes, a gente nem se toca disso. Aí, às vezes, a gente escuta o discurso e diz assim, mas já passou tanto tempo, ela veio sofrer agora. Você não entende por que veio sofrer agora. Você não entende o que a pessoa passou. E no caso de abuso é muito complicado, porque remete muito à relação da própria pessoa com o corpo dela. Porque assim, eu estou aqui, é meu corpo, mas ele foi violado de alguma forma. E isso me afeta. Então assim, eu tenho que lidar com isso diariamente. Porque eu não posso arrancar, eu não posso substituir o corpo, porque outra situação de trauma... Às vezes a gente muda de lugar, eu sofri um trauma numa cidade. Às vezes a pessoa muda de cidade e ela consegue lidar com aquilo muito bem. Verdade. Mas como é que eu vou mudar de corpo? Verdade. Aproveitando que seja assim, doutora, que você disse que as pessoas às vezes olham para a pessoa e dizem, mas já passou tanto tempo, isso não era para acontecer, era já para estar bem. E o que a gente pode fazer, já que há algo, a maioria das vezes, a família não estende a mão ou mesmo não dá aquele suporte emocional, né? O que a gente de fora, que está vendo aquilo tudo acontecer, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que passam por esses problemas inúmeras vezes? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que ser, na verdade, não em casos específicos, mas de uma maneira geral, é ativistas e da resistência em si. Por exemplo, como é que eu posso dizer? Tentar não ser conivente com certos discursos. Por exemplo, às vezes uma situação de abuso nasce de um discurso machista e que eu estava ali e que eu ouvi e que eu ri como se fosse algo natural. Entendeu? Quando na verdade não é. Porque assim, por exemplo, vamos supor que às vezes a gente acha que assédio é só quando tem alguma coisa sexual mais direcionada, né? A questão do assédio sexual. E até conversando com uma paciente minha, a gente, às vezes, conversando, e às vezes um bom dia pode ser um assédio. Dependendo do tom que a pessoa lhe direciona um bom dia, dependendo do olhar que ela lhe direciona, um bom dia pode ser um assédio. Sério? Sério.
Olha, viu como é bom também? Pode ser um assédio. Por exemplo, às vezes um elogio digamos assim, que você passa na rua e a pessoa diz, tá muito bonita. Você consegue entender quando é um elogio e você consegue entender quando tem uma outra intenção por trás. Sim. E isso pode ser assédio. Lógico, se eu chegar numa delegacia para denunciar que eu fui assediada com um bom dia, vão dizer que eu estou doida. Mas o que a gente tem que considerar é que aquilo pode sim me afetar de uma certa forma, entendeu? A pessoa pode ter se sentido incomodada com aquilo. E para uma pessoa que foi vítima de abuso, por exemplo, ela recebeu um bom dia que sentiu como um assédio, ela pode ter inclusive uma crise de pânico naquele momento. E atingir gatilhos que já existia. Entendeu? Então assim, às vezes a gente acha que é muito banal ou que é muito simples as coisas, mas quando a gente começa a perceber certas nuances, aí é complicado. A gente diz assim, mas aí ninguém vai dar mais bom dia pra mim. Não, a gente vai continuar dando bom dia. Mas eu preciso às vezes me avaliar se o meu bom dia é só um bom dia. Não é intencional, né? E aquela pessoa não conseguir identificar de outra forma, né? Quando o cliente chega a um dos postos SP para abastecer, ele sai de lá com muito mais que combustível. Esse é o momento final de um longo processo de trabalho árduo e contínuo de diversas pessoas que se entregam diariamente para fazer da SP uma das 5 maiores redes de postos do país. Nosso modelo de negócios permite a quem investe na SP Combustíveis que monte um posto de acordo com a sua realidade geográfica. São modelos urbanos e de rodovia com diferentes níveis e padrões. Em todos os casos, o parceiro conta com vantagens e garantias excelentes que o dará ainda mais segurança no seu investimento, como proximidade com a direção da SP, flexibilidade na hora de negociar e um combustível de alta qualidade. Atualmente, a SP Combustíveis conta com uma excelente estrutura de logística. Além das já citadas bases, a empresa também possui mais de 130 caminhões-tanque, todos monitorados via satélite, que garantem a entrega com eficiência no prazo acordado. Em agosto de 2017, a SP Combustíveis teve sua gasolina atestada pela ANP, o principal órgão fiscalizador do setor do país, como a melhor do país. A pesquisa apontou um índice de 99,2% de conformidade, um excelente benefício tanto para revendedor como para o consumidor final, que podem sempre contar com combustível de alta qualidade. Esse reconhecimento não veio à toa. Nosso programa SP Controle garante essa pureza que é certificada antes de chegar às nossas bandeiras. SP. A exemplificar também, né? Que às vezes um discurso que eu escuto muito, que é outra coisa que afeta crianças e adolescentes demais, que é o bullying em si, né? Era isso que eu ia falar. Me antecipando aí. Olha. Mas assim, porque a questão do bullying, às vezes muita gente diz assim, mas na minha época todo mundo brincava com todo mundo e não gerava problema. Aí o que eu sempre questiono e pergunto, digamos assim, a pessoa está brincando com você? Porque se você está numa roda de amigos e vocês têm umas brincadeiras entre si que vocês podem considerar saudável e que não gerou incômodo, é uma brincadeira. Mas em algum momento, se você faz um comentário, faz alguma brincadeira e você percebe que incomodou a outra pessoa, se a pessoa se incomodou, já não é uma brincadeira. Aí já configura um processo de gerar um sofrimento ali. E às vezes a pessoa ela não consegue se impor e isso acaba se repetindo várias vezes, né? Como a gente consegue ajudar as pessoas assim que passam por isso, doutora, por bullying, e acaba gerando, nesse bullying, acaba gerando que a pessoa cria uma depressão ou um transtorno psíquico? Porque tem pessoas desse jeito, tem jovens desse jeito que chegam para mim, que passaram bullying na infância, que hoje tem depressão. Que hoje tem transtorno de pânico, porque tem pânico da sociedade, tem pânico de conversar no meio da multidão. Como eu que estou de fora, já que a minha família não consegue identificar, como eu posso ajudar uma pessoa desse jeito? Costumo dizer que a gente tem que trabalhar a questão
da autoconfiança e do processo de segurança. Entra muito na questão de autoconhecimento de si mesmo, entendeu? De eu conseguir perceber o que me afeta e de eu conseguir me colocar diante das situações que me afetam. Porque, infelizmente, as pessoas ainda têm muita dificuldade de dizer um não também, né? Ah, mas se eu disser um não, vou ficar chateada. Então, assim, se meu colega às vezes me xinga e eu for dizer alguma coisa, ele vai ficar chateado. Então, eu vou aturando. E aí a gente trabalha, inclusive, na perspectiva de que você pode e deve dizer, sem obrigatoriamente precisar também ofender o outro. Porque aí também tem a questão das formas de falar, né? A gente tem que se conhecer, inclusive, para impor os limites aos outros. Então, entra num processo realmente de autoconhecimento, de trabalhar a segurança, a sua autoconfiança, que, digamos assim, é até uma frase que eu gosto muito, que a autoconfiança não é eu saber, eu ter certeza que as coisas vão dar certo, que tudo funciona. A autoconfiança é eu saber que podem, inclusive, dar errado, mas que eu tenho capacidade de lidar com aquilo. Entendeu? Porque, às vezes, a gente acha que autoconfiante é aquela pessoa que nada abala. E não é. A autoconfiança é eu saber que sim, as coisas podem inclusive me atingir em alguns momentos, mas eu acredito e eu confio que eu posso lidar inclusive com as situações adversas. Doutora, só para terminar aqui o nosso papo e dica de saúde, aqui no nosso quais os hábitos que a gente pode criar para esse momento, vamos dizer, futuro pós-pandêmico? Que hábito a gente vai criar agora? O que você acha, na sua opinião, que a gente poderia... Será que a gente vai ser pessoas melhores, vai ajudar mais pessoas que passam por isso? Será que a gente vai se tornar uma pessoa melhor pós-pandêmico? Eu acho que como efeito da pós-pandemia, e a pandemia também trouxe muito uma questão de resgatar a solidariedade em si, né? A questão de, às vezes, se colocar no lugar dos outros, de entender que, tipo assim, o outro passa por isso e eu também, ou de entender que eu não estou acima de ninguém, que o que atinge os outros também pode atingir a mim, que é o que eu sempre brinco com os pacientes, que às vezes eles assim, o comentário tem surto, fulano surtou. Eu, gente, vocês evitem certos comentários, porque assim, surtar qualquer pessoa pode. Eu posso ter um surto, independente da situação. Não sei o que vai acontecer comigo amanhã, como aquilo vai me afetar e qual é a reação que eu vou ter. Porque o surto, normalmente, ele é uma reação mais intensa diante de uma situação que me afligiu, que causou um sofrimento também muito intenso. E, digamos assim, não é uma pessoa que surtou, ela nunca mais se recupera. O surto é uma situação momentânea, inclusive com possibilidade de se recuperar e tudo mais. Mas, assim, aí na questão dos efeitos da pandemia, a gente tem que realmente se atentar a isso. Então, assim, a questão de solidariedade, de eu conseguir olhar no outro, de eu ter mais empatia com as outras pessoas. Então, acho que são hábitos que a gente vai acabar resgatando, que não é que não existisse, mas, como eu disse, acho que até pela rotina do automático, às vezes a gente se coloca, a gente passa pelo outro e não enxerga. E eu acho que nos efeitos da pandemia a gente começar, assim, a enxergar um pouco também dos outros, né? E, então, assim, questão de hábitos, que eu acho que a gente pode até aproveitar para dizer, eu acho que a pandemia também, até por conta de nos tirar da nossa rotina, ela nos possibilita que a gente possa descobrir coisas novas, ou que nos deu um certo tempo para tentar coisas que eu tinha vontade de fazer, mas que eu nunca tinha feito antes porque a rotina não deixava. Então, assim, por exemplo, né, depois que começou a pandemia, eu precisava de algo para lidar com o meu estresse, porque antes eu fazia academia, alguma coisa. Fechou. E aí? Vamos lidar com esse estresse como? Então eu comecei a correr. E aí, digamos assim, para mim foi algo que eu descobri como efeito da pandemia em si, que para mim funcionou a lidar com o meu estresse, e é algo que eu mantenho, digamos assim, não diariamente, porque nem todo dia dá tempo, mas eu procuro manter com uma certa regularidade, porque eu sei que é algo que me faz bem. Então, assim, às vezes não tem uma receita que a gente possa dizer assim, faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo. Eu costumo dizer assim, o que você gosta de fazer? Então, assim, se você gosta de fazer algo e aquilo lhe faz bem, tente incluir o máximo possível daquilo na sua rotina, que é algo que vai lhe ajudar a lidar, inclusive, com as situações
mais adversas, como o sofrimento em si. Né? E as pessoas acabam se cobrando muito, né, doutora? A gente conversa aqui sobre isso, né? Sobre esse si, todo esse assunto aqui de saúde, né? Mental, física, seja qual for, a gente se cobra muito nisso. Né? Tipo assim, não levar para esse lado de se cobrar muito, não se cobre muito em relação a esses problemas psíquicos. Porque a gente conversou aqui sobre ansiedade, depressão, transtorno de pânico, mas a ansiedade, ela é um gatilho para dizer que algo está errado. Tá errado. Então, ela é um alerta. Eu costumo dizer que a ansiedade ela é tão boa que ela nos alerta que eu preciso me atentar que algo não está bem e que eu preciso ser E a pessoa não se cobrar muito, né, doutora? Às vezes se cobra demais, né? Muita autocrítica, muita autocobrança acaba gerando um desgaste muito grande. Então, assim, lógico, a gente tem muitas coisas para fazer, a gente tem obrigações, a gente tem uma rotina, mas quando a gente começa a se cobrar muito, é como se a gente botasse um peso a mais numa coisa que é desnecessária e entra outro processo que é o que às vezes gera angústia maior. Se eu me cobro muito e dá errado, eu não consigo, eu começo a me culpar. E, digamos assim, culpa e responsabilidade são coisas diferentes. Eu preciso sim ter responsabilidade como consequência das minhas decisões, dos meus atos, das minhas escolhas, mas quando eu começo a trocar essa responsabilidade por culpa, a culpa aprisiona a gente, porque eu fico ali martirizando aquilo por muito tempo e não me liberta. Enquanto não consigo me libertar, eu vou ficar com aquele sofrimento ali frequente. Doutora, muito obrigado, assim, por de antemão você aceitar nosso convite. Faço seus agradecimentos finais, assim, eu agradeço muito, assim, a nossa produção e você também, por você estar aqui, se dispôs aqui do seu trabalho para nos receber. Se você quiser dar alguma mensagem para os nossos telespectadores, fique à vontade. Eu queria agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo vocês. O Luiz Cláudio eu já tinha visto de longe, mas assim, conhecendo um pouco mais, né? E, tipo assim, para falar na questão da psicologia, eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pela psicologia. Também amo psicologia. Sou apaixonada, então assim, sempre que me convidam para falar algo que remete à psicologia, ao meu trabalho, para mim é instigante, então eu gosto realmente, faço com muita boa vontade. E agradecer realmente esse momento, espero que possa contribuir, que realmente a conversa possa ajudar várias pessoas no processo de refletir, de buscar ajuda quando precisa, tá certo? E quem precisar, estou nas unidades de saúde do nosso município, que tem um cronograma, né? E também aqui no consultório, que aí a gente pode estar buscando e... Doutora, e se você quiser deixar o seu contato, você tem como deixar o contato ou não? Tem sim. O contato é 889-9954-4588, certo? Podem entrar em contato. Também tem o e-mail, euselenerodriguespc@gmail.com. E tem as redes sociais, Euselene Rodrigues, Facebook, Instagram, que vocês podem estar buscando e entrando em contato. Pronto, nós estivemos no programa Olho no Olho e o Momento Dica de Saúde. Nós estivemos com a doutora Euselene Rodrigues. Muito obrigada a vocês que ficaram até aqui. Um beijo no coração e fica com Deus. Nosso programa chegou ao final, mas quinta-feira, a partir das 21 horas, temos mais programa Olho no Olho. Conto com vocês. Fique com Deus. Beijo no coração de todos. Tchau. Até a próxima quinta-feira.